Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, hoje eu irei falar sobre a fé. A gravação de hoje será sobre a fé, certo? Já orei, já pedi a Deus perdão pelas minhas falhas, porque nós temos que estarmos sempre pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas, por pensamentos, por palavras e obras, porque o único homem que passou pela terra, sendo 100% homem e 100% Deus, que não cometeu nenhum pecado, nós sabemos qual foi. Foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que não crê nele, precisa crer, tá? Precisa crer que ele veio, ele sofreu tudo que um homem não gostaria de sofrer. Tudo que um homem, quando se fala homem, se refere à mulher também. Tudo que o homem não gostaria de passar aqui nesta terra, porque sendo ele a sabedoria encarnada, vendo tantas coisas erradas, o sofrimento de Jesus Cristo, sendo Deus, começou não quando ele começou a carregar aquela cruz pesada, mas muito antes, porque a sabedoria, ele sendo a sabedoria, presenciando tantas coisas erradas neste mundo, porque quando ele veio, foi bem na época que o Pai olhou da sua glória para baixo e não viu um justo sequer. Não havia mais ninguém justificado pela fé, apesar desta palavra estar sendo apregoada nos templos. As pessoas estavam todas no lamaçal de pecados. Então ele veio para nos dar o direito de salvação. Ele veio, padeceu, sofreu tudo que um homem não gostaria de sofrer, sofreu, morreu e depois ressuscitou-se. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre ressurreição. Mas antes eu quero dizer o que eu sempre digo no início das minhas gravações, que é a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, porque estando nós sob a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consequentemente, estaremos em paz conosco e em paz com todas as pessoas. Então, como eu já falei, nós vamos falar hoje de ressurreição. Por quê? Nós vamos falar sobre ressurreição. Primeiro, antes de eu começar a ler algumas referências bíblicas e falar sobre elas, o que eu vou falar aqui também é sobre a Bíblia. Nós sabemos que desde a antiguidade, desde a época dos profetas, muitas pessoas ressuscitaram outras pessoas. Entenderam? Eu falei, muitas pessoas ressuscitaram outras pessoas. Elias, o profeta Elias, ressuscitou pessoa. O profeta Eliseu ressuscitou pessoa. Sabe? E o profeta Eliseu, ele ressuscitou enquanto ele estava vivo. E após ter morrido e ido para a sepultura, os seus ossos ainda estavam com a unção para ressuscitar uma vida. Mas onde a irmã Ilza, a professora Ilza, quer chegar com isso? Ora, onde eu quero chegar? Muitas pessoas ressuscitaram outras porque eram pessoas do lado de Deus, que faziam a vontade de Deus em tudo. Vejamos a vida de Elias, como era. Elias era um homem obediente a Deus. Alguém já ouviu falar sobre as riquezas materiais de Elias? Não. Elias teve suas fraquezas como homem. Elias foi refugiado numa caverna com medo de Jezabel,
e era perversa e mandou matar todos os profetas de Israel. Entretanto, depois desse acontecimento, Elias ressuscitou um jovem, certo? Com Eliseu não foi diferente. Eliseu, ele hospedou na casa da sunamita, que era jovem, seu esposo já era de idade, e ele ressuscitou o filho daquela mulher, do qual a gravidez foi através de uma profecia que Eliseu entregou para a sunamita. Ele se sentiu responsável pela morte desse menino. E ele pediu a Deus. E Deus ouviu as orações de Eliseu. Por que Deus ouviu a oração de Eliseu? Nós podemos observar que Eliseu era um homem justo, um homem, que poderia ter seus defeitos como homem aqui na terra, certo? Mas era um homem justo aos nossos olhos, porque ele poderia dizer que ele era justo se ele mesmo fosse falar que ele era justo, que ele era obediente, que ele era um homem segundo o coração de Deus, que ele era um homem bom, ele estaria se exaltando. Mas dá pra gente ver que Eliseu era um homem justo. Tanto que Eliseu vivia de favores. Ele hospedava na casa de um, na casa de outro, mas não lhe faltava o que comer, o que beber, o que vestir. Deus supria suas necessidades através das pessoas as quais ele encontrava, suas necessidades eram supridas, ele não passava necessidade. Entretanto, Eliseu não queria nada de ninguém. Eliseu não queria nada através do que Deus realizava, por meio do que Deus realizava em sua vida. Podemos observar este comportamento em Eliseu através da passagem que fala sobre a cura de Naamã e quando o servo dele, o seu servo Geazi, contraiu a lepra para si e para todos os seus descendentes. Naamã foi curado ali por intermédio de Eliseu e ofereceu muitas riquezas a Eliseu. Eliseu não quis as riquezas. Será que os profetas de hoje, os que se dizem profetas hoje, vão negar, recusariam as riquezas que Eliseu recusou do rei Naamã? Será que nós venhamos a pensar sobre isso? Por que Deus usava esses profetas? Tinha um mistério muito grande. Hoje ainda acontece? Acontece sim. É raridade, mas ainda acontece. Porque ainda há pessoas que têm o coração segundo o coração de Deus, que têm um coração como o coração de Elias, o coração de Eliseu, mas só Deus sabe quem. Porque as pessoas praticamente procuram venderem a palavra de Deus. Eu estou aqui nesse canal do YouTube, não estou visando ganhar nada, certo? Não estou visando isso. Eu estou visando ensinar as pessoas o pouco que eu aprendo, tanto referente ao reino de Deus, como referente à educação, a artes. Eu tenho prazer em ensinar a gente. Eu gosto de ensinar, certo? E é um canal que alcança muitas pessoas. O YouTube é um canal, a internet é um canal que alcança muitas pessoas. Eu não estou visando ganhar nada aqui, tá? Então Eliseu,
quando o rei Naamã, né, aquele chefe do exército romano, Naamã, ele foi curado da sua lepra, ele foi lá agradecer. Ele reconheceu o bem que Eliseu fez na sua vida e foi agradecer, levando muitas riquezas para Eliseu. Contudo, Eliseu não aceitou. Mas Geazi foi lá, correu lá para a beira da estrada e ainda mentiu em nome de Eliseu, dizendo a Naamã. Naamã parou a carruagem e disse: vejo que vem alguém ao meu encontro, mais ou menos com essas palavras. Depois eu não vou entrar nessa parte na Bíblia porque eu estou num contexto diferente, eu só estou dizendo porque é que Deus realizava tantos milagres através dos profetas, através dos seus homens de verdade. Eram homens fiéis, não vendiam a sua palavra, não vendiam orações, não implicavam com ninguém, certo? Amava as pessoas com o amor de Deus, que é incondicional. Então Geazi foi para lá e disse: meu Senhor, eu vim amando do meu Senhor, que diz que há uns profetas na montanha, cujos filhos precisam dessas coisas. Naamã vai e entrega essas riquezas a Eliseu. A Eliseu não, a Geazi. Quando Geazi chega diante de Eliseu, mesmo sem ver as riquezas, Eliseu disse: tu vens de onde? Mais ou menos com essas palavras. Tu vens de onde, Geazi? Já sei o que tu foste fazer. Tu recebeu o que Naamã veio me entregar. Fique ciente, Geazi, que a lepra de Naamã pegará em ti e a tua descendência será contaminada. Não me lembro até que geração foi que ele falou. E como de fato aconteceu, gente. Por isso que a gente não pode brincar de ser servo de Deus. A gente não pode ser servo de Deus por interesse e riquezas, em ganhar presentes de ninguém para pregar a palavra de Deus. Porque se a gente se comportar assim, a gente vai estar vendendo algo que não é nosso, algo que nós não produzimos. A palavra é de Deus e está aqui. Nós somos apenas mensageiros dessa palavra. Nós não somos o autor dessa palavra, porque o autor dessa palavra é o Espírito Santo. E quando nós falamos algo, é Ele que está falando em nós, não somos nós. Então nós vamos começar a falar sobre o tema de hoje, que é ressurreição, que muitos morreram e ressuscitaram através dos profetas e ainda continua hoje. Mas existe alguém, né, que existiu em verbo de carne, que ressuscitou pessoas e depois ressuscitou-se. Já imaginaram o que significa isso? Como negar que Jesus é Deus? Se ele ressuscitou pessoas e depois ele ressuscitou-se. É bem interessante, não é? Não há como negar que ele é o próprio Deus. Como João testificou dele lá no seu livro João 1, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o pão da vida que desceu do céu, a água viva da qual aquele que beber jamais terá sede. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Gente, é lindo demais. No princípio, quando eu me converti, que eu entendi esta passagem do livro do apóstolo, ou aliás, do evangelista, João Evangelista, gente, eu chorava, como até hoje eu fico, sabe? Que coisa linda é o livro de João. A Bíblia toda é linda,
Mas há passagens que a gente sente sim a presença de Deus de uma forma mais concreta do que ela é, certo? Então nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Vamos ver tudo na ordem aqui. Olha, a sunamita e o seu filho. A partir do verso 8, 2 Reis, verso 4. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Quer dizer, a mulher hospedou ele em casa e foi boa para com ele. Lhe deu pão, lhe deu dormida, certo? E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa e uma candeia e um candeeiro, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Então a mulher é tão boa que ela conversou com o marido, pediu ao marido para fazer um quartinho lá para hospedar o servo do Senhor Eliseu. E ali ela pôs uma cama, pôs uma cadeira e pôs uma lamparina, gente, que é um candeeiro, certo? E sempre este homem hospedava na casa da sunamita, sempre que vinha. E ali, eu não vou ler o capítulo todo, mas nós vamos pular para o 13, 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Geazi andava com ele, era servo dele. E chamando ele, ela se pôs diante dele. O 13 diz: porque lhe tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Ele disse a ela que ela tratava ele e o seu servo Geazi com tanto desvelo, quer dizer, com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho. E o que eles poderiam fazer por ela? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei? Olha como Eliseu tinha a fé em Deus. Ele estava ciente que o que ele pedisse a Deus por aquela mulher, Deus poderia fazer. Ou ao chefe do exército, e dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama. E chamando-a ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Eliseu entregou essa profecia para a sunamita, que em breve ela iria abraçar um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela era jovem ainda, estava em condições ainda de dar luz a um filho, mas o seu marido já tinha idade muito avançada. O 17 disse: e concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado. A mulher recebeu um filho, ficou muito feliz. Mais tarde, gente, aconteceu
o que nenhuma mãe gostaria que lhe acontecesse. O filho da sunamita estava no campo com o seu pai. Sentiu uma grande dor de cabeça e o pai o levou para casa. Como diz aqui, E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os seguidores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Ele sentiu uma dor de cabeça muito forte. A minha cabeça. Então disse ao moço: leve-o à sua mãe. O pai mandou um dos seus moços levar o filho até a sua mãe. Chegando em casa, o menino faleceu. Morreu mesmo, gente. E o que fez a sunamita? A sunamita pegou o menino e levou para o quarto do profeta. O Vinde diz, e ele tomou e o levou à sua mãe. E ele esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. Aí ainda foi o moço que levou o menino. O 21, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem, olha aí. Aí foi que ela deitou o menino sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. O menino já estava morto. E ela saiu, ela não se desesperou. Ela foi ao encontro de Eliseu e chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra ao homem de Deus e para que volte. E aí ela foi rapidinho ao homem de Deus. Ela não cumprimentou ninguém, não porque ela não queria cumprimentar, ou porque não, ela não cumprimentou ninguém, porque ela teria que ir direto ao homem de Deus, porque os profetas viajavam muito. E ela poderia não encontrar o homem de Deus e perder, certo? Esse encontro com ele, e o seu filho partir. E ela foi, né? Ela foi até o homem de Deus, todo mundo que passava e perguntava como vai, ela dizia, vai tudo bem, certo? Está aí no 26, vai tudo bem comigo, vai bem com seu marido, vai bem com teu filho. E ela dizia, vai bem. E chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, pegou aos seus pés. Era costume, né? Até hoje tem lugar que tem esses costumes no Oriente. Cumprimentar pegando nos pés. Pedir a bênção pegando nos pés. Até hoje ainda há lugares no Oriente com esse costume. Então ela chegou ao homem de Deus, nos pés do homem de Deus, igual aos seus pés. Mas chegou Geazi para o retirar-se. Disse, porém, homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. O 28. E disse ela, pedi eu, meu Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ela estava chateada, porque ela não pediu filho. Ele foi o que ofereceu a ela o milagre. Ela disse, por acaso eu pedi algum filho? Para depois me dar e depois tomar? Eliseu se sentiu na responsabilidade de voltar lá para ressuscitar o menino. E Deus foi fiel para com Eliseu, porque Eliseu era fiel para com Deus. Por isso que nós temos que sermos fiéis a Deus. Nós não podemos sairmos por aí vendendo milagre, vendendo a palavra de Deus, vendendo oração, porque a palavra, como diz, é de Deus. A palavra não é nossa. Nós somos apenas mensageiros. Nós não temos direito de sairmos vendendo a palavra de Deus. Eu estou falando aqui
E sei que há pessoas que não irão concordar comigo. Gente, não é profissão. Nós não podemos fazer do trabalho na seara do Senhor um trabalho empresarial em qualquer lugar. A obra de Deus não é empresa de prestação de serviço, não. A gente precisa entender isso para que Deus nos escute nas horas das nossas aflições. Como atendia Eliseu, como atendia Elias, como atendia Jeremias, como atendia Isaías. Certo? A gente precisa disso. A gente precisa sempre nascer de novo, gente. A gente precisa ser obediente a Deus. Essa palavra não é minha, essa palavra não é de ninguém senão de Deus. É o Espírito Santo, aqui quem fala. Nós somos apenas mensageiros. Nós não temos direito de patentear a palavra de Deus e vendê-la, certo? Então, o 28 diz, e ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão à tua mão e vai, e se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino, porque não podia perder tempo. Não é porque não era para falar com as pessoas, cumprimentar as pessoas. A gente tem que entender a palavra de Deus. É porque não podia perder tempo. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e ele trouxe o aviso, dizendo, não despertou o menino. O menino estava morto, gente. Apesar de Geazi fazer o que fez, o menino estava morto. Mas a unção para fazer o menino reviver estava com o profeta e não com Geazi, porque Geazi não era fiel. Tanto que ele provou lá na passagem da cura do rei Naamã. Deus conhece todos nós. Deus, ninguém engana Deus. O 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, sobre eles, ele e o menino, eles ambos, e orou ao Senhor. Só Eliseu e o menino dentro do quarto, porque qualquer pessoa que não tivesse fé iria atrapalhar. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os profetas também, Deus lhes dava estratégias. E os seus olhos sobre os olhos dele, e os seus ouvidos sobre os ouvidos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu ele e sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Glória a Deus, a unção que estava em Eliseu reviveu o menino. Gente, quando nós estamos próximos de pessoas cheias da unção de Deus, com fé, sem duvidar, essa unção passa para a gente. Quando estiver perto de alguém cheio da unção de Deus, procure entender e crer no Deus do impossível, porque a unção que está no outro pode passar para você também, certo? Você pode ser bem-aventurado com essa unção, mas não, tem uns que ficam duvidando, criticando, certo? Se houvesse alguém ali, iria julgar Eliseu, olha ele, querendo ser Deus, querendo fazer milagre. Então, sempre que iria acontecer algo da parte de Deus, ficariam sós,
como ficou Eliseu e o menino, como ficou Jesus e 2 discípulos e a filha de Jairo, e mandou os outros saíram, porque Deus sabe quem é que tem fé e quem não tem, quem duvida e quem não duvida. E não é bom. E não é bom orar com quem está duvidando. Não é bom essa comunhão com quem duvida. Não é legal, certo? Atrapalha. Então, depois voltou e passou naquela casa de uma parte à outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes. Que coisa linda, gente. O menino respirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Jazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ela e disse ele: toma o teu filho. Que coisa linda, gente. Agora nós vamos lá para a morte de Eliseu. Eliseu ainda depois de morto, né? Aqui diz, no capítulo 13, segundo a Reis 13, 20, depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Sempre houve guerra, gente. E hoje nós podemos ver que naquela região lá é inevitável. É bíblico, gente, o que acontece. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Após ter enterrado Eliseu, vinham os moabitas, que eles invadiam as cidades, os moabitas, os amonitas, os amorreus. Eles invadiam as cidades e levavam tudo, gente, tudo, a produção do campo, tudo eles levavam, tá? E aí eles iam com esse morto, esse jovem, este homem, e vinham os moabitas, e eles pegaram o homem e jogou o corpo na cova de Eliseu, e o morto reviveu. Precisa explicar mais alguma coisa, gente? Então, a unção ainda estava ali quentinha, e jogaram o homem e o homem reviveu. Agora nós vamos lá para Lucas capítulo 9, verso 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus estava a caminho e foram atrás dele porque ouviram falar que ele operava milagres, e foram atrás os que trabalhavam para Jairo, né, que era príncipe da sinagoga. A filha dele, quando Jairo foi, a filha ainda estava viva, mas quando ele encontrou Jesus ali no caminho, vieram os seus servos e falaram: não adianta mais ir, porque a tua filha já está morta. Vamos ver o que Jesus disse? 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago. Por que Jesus não deixou os outros entrarem? Porque iria atrapalhar. A falta de fé atrapalha. A dúvida atrapalha. É o que está acontecendo hoje. Por isso que muitas vezes nas reuniões entre pessoas que se dizem servas de Deus, não acontece o que acontecia antigamente, porque há muitas pessoas duvidando do que está orando, duvidando do que está falando em línguas, duvidando do que está
louvando, do que está pregando, e onde há dúvida, o milagre não acontece. Então, gente, o de 52 diz: e todos choravam e aparentemente, aliás, desculpa, e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. Que coisa mais linda! A certeza que Jesus tinha: não está morta, mas dorme. Mas a menina estava morta. Ele ressuscitou a menina. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Ainda zombavam de Jesus. O 54 diz, o 54, mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Viram que Jesus ressuscitou a menina? Que coisa mais linda, gente. Vamos lá para frente. Aqui no livro de João 10, a ressurreição de Lázaro também. Gente, depois de 4 dias, gente, um corpo com 4 dias, né? Um corpo com 4 dias após a morte, já está em decomposição, certo? E diz aqui: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés. Estava próxima à crucificação de Jesus. Os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Olha como Deus é maravilhoso. Eu não sabia que essa Maria era a irmã de Lázaro. Eu já li sobre essa parte, já fiz uma pregação, mas Deus me esclareceu aqui agora que foi a Maria, irmã de Lázaro, que deu um banho de unguento em Jesus e enxugou com seus cabelos. Ele estava prestes a ser crucificado. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Que coisa linda, gente! Para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Alguém tem dúvida de que Jesus é o Filho de Deus? Essa dúvida precisa acabar, tá? Porque muitos estão sofrendo por causa dessa dúvida. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Viu? E a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus era luz, certo? E ele sabia quando é que ele teria que se entregar. Ainda não era chegada a hora, certo? Então ele disse essa parábola. O 11 disse: assim falou, e depois disse-lhe Lázaro, o nosso amigo, e depois, assim falou, depois disse-lhe Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Que coisa linda, gente. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Jesus disse: Lázaro está morto. Mas mesmo assim, Jesus foi, chegando lá, estava todo mundo chorando a morte de Lázaro. Quando Jesus chegou lá, já havia 4 dias.
E Jesus pediu a Marta e Maria para levá-lo até o local do túmulo. E elas dizem: mestre, não adianta, ele já está morto há 4 dias. Elas quiseram dizer assim: já fede, já cheira mal, já está em decomposição. Mas Jesus mesmo assim pediu para levá-lo até ao sepulcro de Lázaro. E Jesus chorou a morte de Lázaro. Chegando lá, Jesus orou ao Pai. E depois disse: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu do túmulo, gente. E naquele tempo enrolava o morto numa faixa. Como será que estava esse corpo, gente? Que coisa linda. E Lázaro saiu. Lázaro morreu leproso e Lázaro saiu limpo da lepra. Tanto que Lázaro morava em Betânia, porque Betânia era o lugar onde ficavam os leprosos, como ficava Simão, o curtidor. Lázaro e outros mais moravam em Betânia porque eram pessoas leprosas. E Lázaro então ressuscitou. Quem ressuscitou Lázaro? Jesus, o maior dos profetas que existiu na terra, o próprio Deus. Sabe por que ele é o próprio Deus? Porque muitos ressuscitaram em nome do Senhor. E Jesus teve o poder de ressuscitar a si mesmo. Ele ressuscitou-se. Quando nós vamos lá para Atos 2, no capítulo 10, diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Eles estavam testemunhando de Jesus, né? Que houve uma cura, certo? E as pessoas duvidavam e não queriam que falasse sobre a ressurreição. Não queriam nem ouvir falar sobre ressurreição. E eles davam testemunho de Jesus. Mas Jesus, o próprio Deus, ele ressuscitou a ele próprio, certo? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14, que diz assim: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. Entenderam que Jesus é Deus? Deus se fez carne, habitou entre os homens, sendo 100% homem, 100% Deus. O próprio Deus gerou o Filho, que é o próprio Deus. Não é complicado de se entender. Deus são 3 pessoas em uma: Pai, Filho e Espírito Santo, que existe desde o princípio e veio em verbo de carne. Por isso que nós somos imagem e semelhança dele, certo? Então, aqui no verso 14 do capítulo 4, diz: sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Amém, gente? Então, isso tudo, gente, aconteceu e ainda pode acontecer, mas exige muito de nós. Exige muito de nós. O que exige de nós? O amor, que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 13, nós precisamos termos humildade, deixarmos a soberba, deixarmos o egoísmo, deixarmos a inveja, deixarmos
Deus agir através de nós. Optarmos pela caridade. Mas a caridade não é o dom de línguas, a caridade não é a profecia, a caridade não é você pegar todos os seus bens e doar. A caridade não é vender a palavra de Deus. A caridade não é achar que você está fazendo o máximo a alguém porque você está apregoando a palavra de Deus e querer exigir dinheiro das pessoas. A obra precisa, porque pessoas têm que circular. As pessoas precisam comer como Eliseu precisava comer. Mas enricar através da obra de Deus, eu creio que quem está fazendo isso já está recebendo o seu galardão aqui na terra. Doa quem doer, ache ruim quem quiser achar, mas a gente tem que pregar a verdade, porque a verdade liberta. A palavra do Senhor. Eu não posso patentear a palavra do Senhor para querer ganhar dinheiro através da palavra do Senhor. Aqui, ó, 1 aos Tessalonicenses, nós temos aqui também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, que fala: porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ora, há pessoas que creem na ressurreição realizada por meio de Elias, por meio de Eliseu, por meio de outros profetas, mas se esquecem de Jesus Cristo, o próprio Deus que veio e viveu entre nós, sendo ele 100% homem, 100% Deus. Enquanto a humanidade não reconhecer esse Deus como verdadeiro Deus, muitas coisas acontecerão. Importa que nós creamos que Jesus veio ao mundo, que sofreu muito por amor de nós. Padeceu tudo o que um homem não gostaria de padecer. E não foi só no momento que ele foi para o Calvário com aquela cruz pesada, não. Imagine, nós conhecendo a verdade e presenciando algo que contradiz essa verdade. Como nós ficamos contrariados. Imaginem Jesus, sendo ele a própria sabedoria encarnada, presenciando tantas coisas erradas entre a humanidade. O sofrimento dele começou muito antes do que nós imaginamos. Muito antes dele começar a carregar a cruz do Calvário para ele próprio ser crucificado. Que nós venhamos a ter entendimento, gente. A ter entendimento e reconhecer esse Deus como verdadeiro Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sermos caridosos, apregando essa palavra por amor a Ele, porque Ele veio nos trazer essa palavra, foi a preço de sangue. Não foi a preço de dinheiro, não de riquezas materiais, não. Foi a preço de sangue que Jesus veio nos trazer essa palavra. Não foi a preço de dinheiro, não foi a preço de riquezas nenhuma materiais, não foi a preço de holofotes, não foi a preço de sermos vistos como pessoas que pregam bem, como pessoas que louvam bem, como pessoas que tocam bem. Não, gente. Vamos ter entendimento e procurarmos a fazermos a vontade de Deus, como eram os profetas antigamente, como foi Jesus, como ele veio nos ensinar a servir a Deus de verdade, a verdade que liberta. A verdade que liberta. Vamos apregoar essa mensagem da cruz? Como é que se prega que muitas pessoas têm estratégia para ressuscitar pessoas e se esquece de Jesus Cristo? Ora, Jesus, ele próprio disse, e João testemunhou dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entrar
por mim, disse também isso, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus disse isso. Qual é a dúvida que nós temos, gente? Jesus veio testemunhando sobre coisas que aconteceram lá no Gênesis e profetizando coisas que ainda iriam acontecer. Como duvidar que Ele é Deus? A gente precisa apregoar a mensagem da cruz, porque não foi fácil para Ele, não. Chegou um momento que foi tão pesado, que Ele disse: Pai, passa de mim este cálice. E no momento que Ele inclinou a cabeça e disse: a ti entrego o meu espírito. E que Deus abençoe a todos, para que todos venham ter entendimento a respeito da mensagem da cruz. E fiquem aí com o meu abraço fraterno e o meu beijo fraterno em seu coração. E não se esqueça de amar esse Jesus maravilhoso que veio nos dar o direito de vivermos eternamente, de sermos salvos pela graça, sem descartar a lei, porque Ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu não vim condenar a lei, eu vim obedecer a lei do Pai, porque a lei do Pai é a mesma lei do Filho. Amém e amém. Bye, bye, e fiquem na graça, continuem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.